no segundo bloco, a gente vai falar sobre problemas gástricos. Quantas vezes nós corremos para o hospital, às vezes para o consultório dos gastroenterologistas, com alguns sintomas que nós não sabemos identificar. Às vezes podem ser coisas banais, às vezes podem ser problemas sérios. Por isso eu convidei o Dr. Alexandre para conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas, né, Alexandre? Porque sintomas existem, muitos deles são muito parecidos, né? E às vezes nós temos do que nos preocupar e às vezes não. Eu queria que você falasse pra gente, assim, quais são os principais sintomas das principais doenças gastroesofágicas. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente a respeito de saúde, né, e prevenção de doenças. Acho que o princípio de tudo é a gente prevenir do que remediar, né? E é um assunto, assim, super discutido hoje em grandes consensos, encontros gastroenterológicos, e é uma coisa muito comum no nosso país, porque em torno de 40% a 45% da população sente algum sintoma no decorrer do ano nesta área. Principalmente na região, como você falou, essa região mais alta do aparelho digestivo, que engloba essa região do estômago e o esôfago, né? Essa região que o pessoal popularmente chama de boca do estômago, né? A região epigástrica, né? E que esses sintomas, eles podem servir para nós como um alerta, né? E a pessoa, diante disso, perceber que o corpo está dando um sinal e daí sim, não ficar apenas procurando apagar o incêndio, que eu costumo dizer, toma um antiácido, alguma medicação, se automedica, mas na verdade o que ele está fazendo é apenas cortar o sinal do alarme. É como se eu for ali no fio cortar aquele sinal daquele alarme que está identificando o incêndio. Na verdade eu não estou apagando o fogo, eu estou apenas silenciando o alarme. Então hoje no Brasil, a maioria das pessoas já sentiu ou vai sentir um problema em relação à digestão, o que se chama de indigestão. Para nós médicos, o termo correto se chama dispepsia, né? Do grego dis, significa mau funcionamento, pepsi quer dizer digestão. Então a pessoa ela vai ter uma queixa que seja, né? Vamos citar para ficar bem claro para a população. Porque exemplo é sempre ótimo, né? É aquela famosa queimação no estômago. Aquela dor pode ser em aperto na boca do estômago, né? Aquela azia, pode sentir uma sensação de empachamento, que parece que comeu e fica aquela sensação por várias horas do alimento, se chama de uma plenitude, né? Ou aquela saciedade precoce. Deu 3 garfadas na comida, comeu 3 pedaços, parece que já está o estômago pleno. Isso. Essa saciedade precoce nos preocupa. Essa sensação de empachamento nos preocupa. A dor nos preocupa. Mas qualquer um que sente uma dor tem que correr para o gastro preocupado? Não. Isso tem uma cronologia. Se você tem um sintoma persistente, geralmente de 4 a 12 semanas, e isso aconteceu nos últimos 6 meses, aí sim, deve-se procurar o especialista, porque alguma coisa está acontecendo. Então não é simplesmente aquela azia do final de semana, daquele churrasquinho, daquela feijoada, que vai ser indicativo de um problema mais sério no estômago. Então, temos aquelas pessoas mais predispostas, né? E é claro, um abuso alimentar, nós temos vários itens, né, que a gente pode citar aqui, por exemplo, um alimento mais gorduroso, um alimento mais açucarado, uma bebida alcoólica ingerida principalmente com excesso, o tabagismo, todos eles são predisponentes a gerar sintomas gástricos. Aquela pessoa, se não manifestou, um dia vai manifestar se continuar com esses erros, entendeu? Então, se você tem um fator que precipita maior liberação de ácido no estômago, por exemplo, ingere café excessivamente, não tem uma moderação, ingere bebida alcoólica excessivamente, se alimenta de qualquer maneira, fica longos períodos sem comer, ou quando vai comer, ingere uma quantidade além do que deve, uma capacidade do seu estômago, né? Ingere muito líquido durante a refeição, dilatando a bolsa gástrica, consequentemente, isso vai um dia abrir um sintoma de dispepsia, que é o que estamos citando aqui e acomete 40% a 45% da população. Então é uma coisa que chama atenção. É muita. É muita porcentagem. Apenas 1/4 dessas pessoas é que vão procurar o atendimento médico. Isso é preocupante, por isso que aqui vai o alerta. Isso é importante a gente chamar a atenção. A automedicação pode atrasar o diagnóstico
e eu identificar uma doença, às vezes, muito mais avançada do que eu poderia tratar precocemente. Por exemplo, um câncer gástrico, que quando manifesta um sintoma, já pode estar muito avançado. E lá no começo da história, se a gente for buscar, aquela pessoa já sentia um empachamento, uma saciedade precoce, tinha algum desconforto e não foi identificado. E vivia aí usando e abusando dos antiácidos, né? Exatamente. Por isso que é importante alertar a população. Se o seu corpo está dando um sinal de alerta, como foi citado, a dor, o desconforto persistente no estômago, a queimação, propriamente até a azia, né? Uma dor que não melhora, está decorrendo num período de 12 até 12 semanas e nos últimos 6 meses, procure um gastro. Aí agora vamos às doenças mais comuns, né, doutor Alexandre? Certo. Um refluxo, o que caracteriza o refluxo? Então, a doença do refluxo, né, gastroesofágico, né, na verdade, ela tem uma etiologia um pouco desconhecida, mas a princípio o que se sugere é que a pessoa, com o decorrer dos anos, ela cria uma incapacidade de deixar a válvula do esôfago, aquela válvula inferior na passagem para o estômago, fechada. Cria-se uma incompetência naquele esfíncter ali. Com a liberação do ácido no processo digestivo... Normal. Ou entre um intervalo, às vezes, muito prolongado entre uma refeição e outra, aquele ácido ali, sem o contato, proteção física do alimento na parede, ele está mais predisposto a quê? A retornar. Ele como se fosse esguichado, né? E o esôfago, ele está preparado até certo ponto em alguns refluxos fisiológicos. Nós temos refluxos fisiológicos, um determinado número de refluxos por dia, toleráveis, assintomáticos, não tem sintomas. Só que quando a pessoa começa a ter refluxo além do normal, com tempo maior de persistência, pode se tornar patológico. E aí tem a ver diretamente com a parte genética, com essa questão da incompetência da válvula que eu citei, o estilo de vida, que hoje está muito associado ao desenvolvimento de refluxo, e cada vez mais é hoje a doença que mais preocupa o gastroenterologista, porque hoje ele está superando a incidência de úlcera, que é uma doença tão temida, mas o refluxo está superando, o número de casos está muito maior, porque se deve ao estilo de vida. O estresse, hoje, do cotidiano. Que, na verdade, é o maior causador hoje. O fator de secreção ácida é totalmente abalado, fica mais secretivo, o paciente tem essa incapacidade de conter o conteúdo dentro da bolsa gástrica, facilitando o retorno para o esôfago. A questão dos alimentos hoje, muito industrializados, com produtos químicos, a questão da facilidade hoje, da praticidade de alimentos pré-prontos, industrializados, do que você procurar fazer o seu alimento natural. Isso está proporcionando também, né? Exatamente, adoecimento da população. E um dos principais campeões hoje que está surgindo é essa entidade chamada doença do refluxo gastroesofágico, infelizmente. Então, gente, aí é sério o negócio, viu? Com a gente certeza. fica achando aí que pela praticidade do dia a dia, ou então pelo nosso corre-corre cotidiano, aquela sensaçãozinha que a gente tem daquele alimento subindo e descendo, aqueles gases incomodativos, isso não é normal não, né? Sim, então... não, com certeza, porque... se a gente for ficar citando aqui, nós temos muitos diversos. A gente sabe que hoje a população, ela pode se beneficiar do que hoje nós temos de ciência em relação à alimentação, então tem muito hoje conhecimento sobre o como se alimentar bem, mas nós também sabemos que hoje o mundo moderno também põe uma carga de alimentos que não são tão benéficos, certo? Associado a isso, a um estilo de vida que impõe o estresse, impõe ao hábito de se alimentar pessimamente, sem horários definidos, sem qualidade alimentar. Hoje a pessoa não tem um tempo sequer, às vezes, para sentar à mesa e se apreciar, degustar aquele alimento que está ali na frente. Às vezes é uma coisa muito automática que está na correria e não se dedica. É simplesmente para nutrição e acabou. Exatamente. E daí isso vai abrindo quadros. Então hoje nós temos o refluxo sendo um dos grandes campeões de diagnóstico cada vez mais precoce. Pessoas que poderiam levar uma vida sem abrir um quadro de refluxo estão procurando um gastro hoje. Isso não é só uma doença como se pensa de criança e bebê. Nós temos hoje uma incidência cada vez maior de adultos desenvolvendo um refluxo. E sem contar outras entidades, né? Como você mesma citou, a gastrite.
Um alimento muito mal preparado e mal condicionado, há maior incidência do risco de você contrair H. pylori, Helicobacter pylori, que é uma bactéria que coloniza o estômago e ela pode desenvolver sintomas. Claro que a maioria às vezes não sente essa infecção, é assintomático, mas pode desenvolver uma gastrite importante, uma disfunção digestiva decorrente da bactéria, por se alimentar de qualquer maneira, de alimentos mal condicionados, mal cozidos, alimentos crus, que não tem um preparo, uma antisepsia, entendeu? E até mesmo chegar ao ponto de desenvolver uma úlcera péptica, né? Que pode levá-lo até a hemorragia importante. Então você acabou de falar tudo, né? Mas agora vamos explicar, né? Diferença agora da gastrite para úlcera, porque muitas pessoas acham assim, eu sinto muita dor, eu tenho uma úlcera. Gastrite, eu tenho ou úlcera. Então tenho úlcera. Isso. Em que momento que uma diferencia da outra? Se confundem mesmo. Na verdade, por quê? Quando a gente fala que o paciente tem um problema digestivo, né? A gente vai tentar caracterizar esse problema em simplesmente uma coisa funcional, quer dizer que está só relacionado ao mau funcionamento, seja inerente àquela pessoa ou à vida que ela leva. Ou se realmente é um problema orgânico, na estrutura do órgão, certo? E daí a gente precisa de investigar. Partindo daí, nós vamos pensar nas hipóteses. Seria ou o termo gastrite, que é uma inflamação na parede do estômago, relacionado ou ao contato alimentar, relacionado ou a um uso de medicamentos como os anti-inflamatórios, que às vezes muitos usam para uma dor, sem saber o risco que às vezes aquilo está impondo ao organismo, ou seja, por a colonização da bactéria, que pode levar à gastrite. A gastrite ela leva uma lesão mais superficial da parede do estômago. Ela leva a erosões, feridas, existem várias classificações. Mas a gastrite ela pode dar sintomas? Pode. Pode não dar? Também pode não dar. Mas é uma inflamação mais restrita à parte mais superficial da mucosa do estômago. A úlcera, que pode ser tanto no estômago, como na primeira porçãozinha do intestino, que se chama duodeno, logo depois do estômago, também pode estar associado à bactéria, ao uso de anti-inflamatórios, que eu acho que hoje é uma das causas mais comuns, ou a um câncer do tipo ulcerado. A úlcera já é uma lesão mais profunda. É como se fosse um buraquinho mais profundo, né? A gente tem aquele nível de afta para a pessoa entender, que é uma coisa mais superficial, e a úlcera seria uma coisa mais profunda, com perda da barreira da mucosa, expondo a área mais baixa, essa mucosa, até expondo vasos calibrosos, podendo levar a pessoa até um choque hipovolêmico mesmo, por hemorragia muito intensa. Então, geralmente o sintoma de alarme da pessoa com a úlcera ou é uma dor intensa ao se alimentar ou após se alimentar, ou geralmente uma hemorragia, seja por via alta ou por via baixa. A qualquer sinal de sangramento ou uma pessoa com histórico de dor intensa, seja precipitada ou não pelo alimento, na região do estômago, deve procurar um médico, inclusive já preparar para fazer a investigação, que é o principal exame que a gente solicita, se chama endoscopia digestiva alta, que é a avaliação interna do órgão. E que todo mundo morre de medo desse exame, né? Nada. Olha só, hoje nós temos um avanço enorme na parte tecnológica. Os aparelhos hoje estão muito mais maleáveis do que antigamente, que eram muito mais rígidos. Mais incomodativos. Muito mais. E os preparos hoje de indução anestésica ou até mesmo não de anestesia local hoje são muito mais tranquilos. O procedimento ele é feito via consultório ambulatorial, não precisa em centro cirúrgico, salvo algumas exceções. Mas o paciente, ele relaxando da situação, ele não fica fazendo a contração do reflexo de vômito, que pode traumatizar aqui a faringe. E o exame é um procedimento muito rápido. Muito rápido. Ele serve tanto para diagnóstico de visualização da lesão direta pelo endoscopista, assim como pode colher material para investigação, para biópsia. Então já serve para duas coisas. Então só ali no exame já consegue verificar se existe realmente algum câncer, algum machucadinho, né? Sim. A presença ou não da bactéria. Sim, também. E também, né? Tem como fazer o teste rápido. Então, gente, ali. E se precisar colher algum material para maior investigação, já se colhe na hora para a pessoa levar para o laboratório. É o famoso matar 3 coelhos com uma cajadada só. Inclusive a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, ela recomenda para todo brasileiro a partir de 50 anos de idade
que não tem história de câncer gástrico na família a fazer um rastreamento de câncer para todos. Claro, aqueles que têm história familiar precoce, a gente antecipa isso, mas para o consenso geral da população, é recomendável a partir dos 50 anos de idade, assim como há prevenção para o câncer de próstata, assim como há prevenção para o câncer de mama, também há prevenção para o câncer de estômago e câncer do colo, do reto, aquela parte do intestino grosso. Também é recomendável falar colonoscopia, mas a gente pode ficar para outro assunto antes de com certeza, com certeza. Mas, gente, isso aqui foi, na verdade, foi uma aula, né, Alexandre? Porque, assim, foi muito mais do que explicado, né? Todas as dúvidas foram tiradas, inclusive as dúvidas que foram enviadas para mim por rede social. E uma coisa muito importante que você falou é não se automedicar. Correto. Né? Porque eu acho que hoje, no nosso mundo moderno, com a informação, com o famoso tio Google, né? Ele acaba ajudando muita gente, mas acaba atrapalhando, principalmente nessa área da saúde. Eu acho assim, que na vida tem que ter tudo um bom senso, né? Eu acho que muitos hoje se automedicam para permanecer os abusos. Eu acho que, com certeza, isso não vai dar certo por muito tempo. Então é melhor você ter uma vida comedida, ter o direito da alimentação saudável, assim como ter um dia, alguma coisa, que você possa ter um evento social e ter um abuso, mas aquilo não se tornar uma rotina. E nem por isso deixar de viver. Mas agora, se você está tendo um sinal de alarme e o seu corpo está dizendo para você que tem algo errado, se está parecendo um sintoma de dor, se você está se sentindo cada vez mais saciada precocemente, se o seu estômago não tem capacidade mais de digerir, um desconforto, náusea, são eructações excessivas, né? Isso tem que se abrir os olhos. Por que eu vou fazer com que o meu corpo seja silenciado e não dar ouvido a ele? Porque o nosso corpo é muito sábio, né? Então, para cobrir um abuso, a maioria das pessoas se automedicam, mas não querem cortar o abuso. E com isso o problema vai surgindo. É como aquela de gota a gota. Um dia transborda o copo, né? E daí vem as doenças mais severas. Então, gente, sempre a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, procure profissionais especializados que entendam do assunto, profissionais capacitados, realmente capacitados, né? Para que a investigação seja correta caso haja algum problema. E se não, fica sempre a máxima aí que prevenir é o melhor remédio. Muito obrigada pela sua participação, por brindar a gente com todo o seu conhecimento. E eu quero vir aqui mais vezes, viu? Com certeza, as portas estão abertas e vamos falar de saúde, promover cada vez mais conhecimento para a população. Então, gente, palavra dada, viu? Não sai daí que tem mais Totalmente Nayara Lima no próximo bloco.